Bom dia, amigos e amigas da Clique News, e mais um Momento com João Salame. No meu programa de estreia, eu abordei a questão dos gargalos que impedem o desenvolvimento da economia paraense, conforme me pediu o meu amigo Tadeu. E hoje eu quero abordar um tema que é um desdobramento daquele primeiro programa, que eu abordei, entre outros assuntos, a questão mineral. Então vamos abordar de maneira um pouco mais específica hoje esta questão mineral. Nós sabemos que a atividade mineral é a principal atividade econômica do estado do Pará. O estado do Pará hoje já supera Minas Gerais em termos de produção mineral, e contribui de maneira decisiva para a balança comercial do Brasil, para que o Brasil possa exportar e possa receber dólares tão importantes para garantir a segurança, a estabilidade da economia do país. No entanto, a velha pergunta: o que nós estamos ganhando com isso? Eu tive a preocupação de ir atrás do balanço da companhia Vale, num folder que ela divulgou com números a respeito de sua atividade. E ela diz lá que ela gerou, no último período, cerca de 32 mil empregos diretos e indiretos. Há quem diga que é um pouco mais de 16 mil empregos diretos e os demais são empregos indiretos. E o que a Vale efetivamente contribui para o estado do Pará, além destes empregos, Eu já disse anteriormente, ela não paga ICMS praticamente, ela, ao contrário, ela se acredita de ICMS toda vez que ela importa algum equipamento para suas atividades. Há quem diga que a dívida do Pará seria bilionária com a Vale se fosse efetivamente fazer esse ressarcimento, E a atividade mineral, o ano passado, ela gerou receitas da ordem de quase 100 bilhões de reais às empresas mineradoras, sobretudo a Vale, que detém mais de 90% do monopólio da exploração no estado do Pará, e eles pagaram de royalties e outras vantagens para os municípios e para o estado pouco mais de 3 bilhões de dólares. Vejam só a discrepância absurda, Um faturamento de quase 100 bilhões deixou pouco mais de 3 bilhões de tributos para os cofres dos municípios paraenses e do estado do Pará. Nós temos aí uma equação que ela é perversa para o estado. A sua principal riqueza, que é uma riqueza finita, ela vai acabar um dia, ela deixa muito pouco. É verdade que a Vale, aqui ou acolá, traz conhecimento, prepara esta mão de obra que está trabalhando com ela de maneira mais qualificada, gera nos municípios onde ela atua algumas ilhas de excelência, com a qualidade de vida um pouco melhor. É verdade, nós não podemos desconhecer isso, mas o retorno é insignificante diante da riqueza que é auferida. E mais grave do que isso, e esse é o objetivo deste programa de hoje, porque este assunto eu já tratei no programa anterior. Nós temos centenas, se não milhares, de mineradores pequenos, médios, que pretendem trabalhar e a Vale dificulta, monopoliza, os alvarás de licença de exploração dessas áreas. O que ela faz com o poderio que ela tem? Ela simplesmente registra milhares de áreas, vai para o portfólio dela, como ela sendo detentora da possibilidade de extração mineral nessas milhares de áreas. Isso serve para ela na Bolsa de Valores lá de Nova York, para que as ações dela cresçam, para que as ações dela sejam valorizadas, porque lá está dito no seu balanço que ela tem este potencial extraordinário de exploração. E ao longo dos anos, a Vale explora uma parte mínima desses alvarás que ela tem. Ela se concentra
apenas nas regiões de grande concentração mineral, como é o caso da Serra de Carajás, como é o caso do S11D em Canaã dos Carajás, aonde ela concentra suas atividades. As demais minas, que estão inexploradas, ficam lá sem qualquer tipo de atividade, sem render nada para ninguém, mas possibilitando a Vale ganhar com as suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, porque detém o monopólio da exploração dessas jazidas. Enquanto isso, milhares de pequenos e médios mineradores que pretendem explorar essas jazidas, e alguns os fazem, passando por cima de tudo e de todos, o fazem na clandestinidade, porque os alvarás estão sob o comando da Vale, que não explora essas jazidas. Porque várias delas, inclusive, não têm viabilidade econômica para a Vale. São jazidas que, com pouco tempo, se a Vale jogar seus equipamentos pesados, vão esgotar aquela jazida. Em 5 anos, digamos, ela esgota aquela jazida. E já os pequenos mineradores, se forem trabalhar nessa mesma jazida, vão passar lá 20, 30 anos explorando, porque o potencial de extração deles é muito menor. Eles não detêm máquinas poderosas com tecnologia de ponta para poder fazer essa exploração. O fato é que, se para a Vale não é viável economicamente, para os mineradores e eles podem durante 10 anos, 20 anos, 30 anos sustentar suas famílias com a exploração dessas jazidas. Mas, infelizmente, há uma teia burocrática que envolve os órgãos do Estado, do governo federal, que garantem à Vale o monopólio dessas jazidas, uma legislação extremamente perversa, que veja que no caso da reforma agrária, a legislação avançou no sentido de dizer: o que for latifúndio improdutivo está sujeito à reforma agrária, está sujeito à indenização. Inclusive os movimentos sociais, já tomando conhecimento disso, eles às vezes procuram ocupar o que está cadastrado lá no INCRA como terra improdutiva, porque aí agiliza o processo de desapropriação. No caso mineral, se existisse essa lei com o mesmo conteúdo e caminhando na mesma direção, a Vale iria ter que abrir mão dessas jazidas que ela não explora, porque são improdutivas, não estão rendendo nada, E aí os mineradores de pequeno e médio porte poderiam se apropriar dessas áreas para poderem produzir. Só para a gente ter uma noção, eu disse lá no início que a Vale publicou no seu balanço gerar cerca de 32 mil empregos diretos e indiretos no estado do Pará. Dados preliminares da atividade minerária clandestina indicam que só na região de Marabá e na região da PA 279, que pega ali de Oreilândia a São Félix do Xingu, são gerados cerca de 30 mil empregos, ou seja, quase a mesma coisa que a Vale gera, sendo que a Vale é direto e indireto. E quanto é que a Vale recebia de incentivo do governo do Pará para poder desenvolver suas atividades no nosso estado? Recebia até um dia desses incentivos da ordem de 150 milhões de reais por mês, de isenções fiscais, de incentivos fiscais para poder atuar no nosso estado. Quantos empregos o estado do Pará não poderia gerar se tivesse 150 milhões investidos no microcrédito para os pequenos, para os microempreendedores? Eu tenho certeza que nós chegaríamos a mais de 30 mil empregos. Ou seja, é um investimento muito alto, é um esforço, um sacrifício muito grande que o estado do Pará faz para um retorno muito pequeno. Então é preciso que a gente consiga equacionar essa nossa relação com a Vale, expulsando a Vale do Pará
impedindo que ela produza? Não, eu não acho que esse seja o caminho correto. Mas nós precisamos melhorar a nossa relação com a atividade mineral, sobretudo com uma grande empresa como a Vale. Veja que ela tem uma ferrovia construída com recursos públicos da União e só ela pode usar a ferrovia, porque agora ela é uma empresa privada, só ela pode usar essa ferrovia. Outros mineradores, mesmo os que atuam de maneira legal, como é o caso da Buritirama e vários outros, são praticamente impossibilitados de utilizar a ferrovia para poder exportar a produção mineral ou outras atividades produtivas. Quer dizer, a Vale detém um monopólio exclusivo do uso da ferrovia, construída, volto a dizer, com dinheiro nosso, com dinheiro público, né? Então, de todos os aspectos, a relação com a Vale não é uma relação boa. Insisto, não devemos expulsá-la, é uma empresa que detém tecnologia de ponta, importante para o Brasil, importante para gerar divisas para o país, mas é preciso que a relação dela com o Estado do Pará e da atividade mineral com o Estado do Pará seja melhor equacionada. Por exemplo, por que não negociar uma mudança na legislação para que essas áreas, a partir de um determinado tempo, se não forem exploradas, possam ser passadas para outros mineradores que pretendam explorá-la? Seria uma mudança na legislação e um aperfeiçoamento na relação do Estado com a Companhia Vale. Por que não debater com a Companhia Vale essa questão da geração de emprego, não só na atividade mineral, em toda a cadeia produtiva, é onde entra a questão da famosa siderúrgica, que eles conversam e continuam enrolando o povo do Pará. Era outra questão importante. Outra questão importante é por que não legalizar a atividade desses clandestinos. Vejam, eles saem daqui da nossa região com aquelas carretas bitrem, rodotrem, judiando das nossas estradas, que não estão preparadas para suportar o peso dessas carretas e não deixam nada de impostos, porque a atividade clandestina, isso é um absurdo, né? Inclusive há quem diga, e eu não tenho provas, não posso afirmar se isso é verdade, que eles pagam o famoso pedágio para poder passar nas nossas estradas, né? Desviando recursos que poderiam estar entrando direto nos cofres públicos se a atividade fosse legalizada. Dinheiro que poderia, com certeza, nos ajudar a fazer da PA 150 uma estrada mais decente, porque essa estrada tem décadas que ela foi construída, praticamente sem acostamento, com infraestrutura muito ruim. É preciso ficar fazendo tapa-buraco permanente o ano todo na PA 150. A estrada tem ano, como agora no trecho entre o Nova Ipixuna e Jacundá, que ela praticamente acabou, né? Por mais que o governo do estado opere, trabalhe fazendo tapa-buraco, e está de novo fazendo outro tapa-buraco ali naquela área, essa estrada ela precisa ser refeita com uma base maior, mais sólida, né? Para poder suportar esses caminhões com uma tonelagem absurda que eles passam aí na estrada. Aliás, precisaria que a gente também estabelecesse qual o peso máximo que a estrada pode suportar. E se a atividade mineral clandestina fosse legalizada, a gente estaria arrecadando dinheiro para poder melhorar a nossa rodovia. A mesma coisa na PA 279, na BR 155 ali de Xinguara, aqui para Eldorado dos Carajás, né? A estrada praticamente virou uma tábua de pirulito, de buracos, né? E quantas vidas isso não está nos levando em acidentes que às vezes ocorrem nessas rodovias. Então, em suma, eu acho que estou até pedindo uma agenda ao governador Helder Barbalho, já conversei com o secretário de Meio Ambiente, aliás, de Desenvolvimento Econômico do Estado, o José Fernando, que é um homem que veio da Vale, tem muita experiência, conhece muito esta realidade, para que a gente possa colocar luz sobre este problema, né?
para que o estado do Pará não espere acabar o minério para poder discutir o tamanho do buraco que vai ficar. É importante que a gente discuta os buracos agora e que a gente legalize a atividade mineral, que a gente proporcione aos pequenos e médios mineradores os mesmos direitos que a Companhia Vale tem de explorar as nossas riquezas, para que a gente possa ampliar a nossa produção, gerar mais empregos, gerar impostos que possam melhorar a infraestrutura da nossa região. Que algum legado a mineração nos deixe, porque senão vai ser igual a exploração madeireira, que muito pouco deixou para a nossa região. É preciso que a atividade mineral seja utilizada de maneira inteligente para que gere emprego, gere desenvolvimento e melhore a infraestrutura do nosso estado. Por hoje é só, um grande abraço aos nossos amigos e amigas que acompanham a Clique News. Para ficar muito bem informado, basta um gesto pequeno de você. Baixe os nossos aplicativos e entre em contato com a Rádio Clique News. Informação no ato, na palma de sua mão. Rádio Clique News, na rede e no ato. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Hoje eu vou abordar um tema que meu amigo Eriomar, que comanda a área de esportes aí da Clique News, ele sempre me questiona toda vez que a gente conversa. É a respeito da participação do time profissional de Marabá, o Águia de Marabá, no Campeonato Paraense de Futebol, que atualmente o Águia só disputa o Campeonato Paraense. Por que o Águia nunca foi campeão paraense? Por que o Águia saiu dos campeonatos nacionais? Esse é um tema apaixonante para quem gosta do principal esporte praticado no país e que motiva paixões e debates intermináveis nas rodas de bar. Veja só, nós temos times, como é o caso do Cametá, como é o caso do Independente de Tucuruí, que já foram campeões paraenses. Times do interior do estado, de cidades com um potencial inclusive menor do que o Águia. Agora mesmo nós estamos assistindo a Tuna Luso, um time que há vários anos não conseguia sequer participar da primeira divisão do Campeonato Paraense. De repente se organizou, apostou num time com valores paraenses, já chegou à final do campeonato, vai disputar com o Paysandu a segunda partida com vantagem, com grandes chances de se sagrar campeão. Então o que acontece que o Águia não consegue atingir esses objetivos? Na realidade, futebol não é uma matemática simples. 2 mais 2 não são 4 no futebol. É comum times, inclusive com menor potencial, às vezes surpreender e se sagrarem campeões. Nós assistimos agora na Libertadores, por exemplo, o time do River Plate entrou em campo sem um jogador no banco de reservas, sem goleiro, botou um jogador de linha no gol e mesmo assim ganhou do time da Colômbia por 2-1 na Libertadores. A maioria dos seus jogadores estavam com Covid. Então o futebol é apaixonante por isso. Mas existe também uma certa lógica. O Águia
como time de futebol profissional, ele surgiu em 1999. E eu tive a honra de ter sido o primeiro presidente do Águia, o presidente que colocou o time de futebol marabaense no esporte profissional, na primeira divisão. Foram 2 anos muito interessantes. Nós chegamos a chegar em 3º lugar, né, na tábua de classificação do Campeonato Paraense. Eu nunca esqueço, só não fomos mais longe porque a arbitragem paraense, para variar, né, nos garfou numa partida contra o Clube do Remo, numa semifinal, com 10 minutos ou 15 minutos de jogo, o juiz expulsou o principal jogador do Águia por uma falta besta, né? E o jogador foi reclamar que aquela falta não existiria, e ele simplesmente deu o 2º cartão e expulsou o jogador do Águia, que era o camisa 10 do time, o Erasmo, jogador que já havia jogado no Palmeiras, jogador já veterano, mas muito bom jogador. Então isso ocorre muito no futebol paraense. Mas voltemos à questão do Águia. Quer dizer, falei que Cametá, que Independente já foram campeões, falei da Tuna. Na realidade, eu acho que o futebol profissional se tornou um futebol que exige investimentos muito grandes. Não por acaso são os times de maior investimento que hoje dominam o futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, são os times que investem mais. O Águia, evidentemente, não tem este dinheiro, apesar de que tem melhores condições de se organizar pela cidade onde nós estamos do que o Cametá e do que o Independente de Tucuruí. E eu digo sempre, né, que eu sou um apaixonado por futebol, que quando não tem muito dinheiro, você tem que mesclar 3 tipos de jogadores no seu time para compor o seu elenco. Tem que ter poucos bons jogadores, já veteranos evidentemente, que tenham qualidade comprovada, que sejam jogadores que comprovadamente contribuem de maneira mais qualificada para o time, né? Nós já tivemos alguns exemplos aqui, no passado mais recente. Eu creio que o Flamel era o jogador que tinha mais essa característica no Águia, jogador que já passou por Remo, por Paysandu, por Tuna, e sempre com destaque, e ele cumpriu essa função aqui em Marabá. Então, poucos bons jogadores, porque eles geralmente são um pouco mais caros, é preciso ter no elenco. É preciso ter no elenco aqueles jogadores medianos que dão conta do arroz com feijão, e é preciso ter uma grande quantidade de jogadores jovens da própria cidade ou da região, aqueles que dão a vida para poder ter uma vaga de titular no time, porque é a vida deles que está em jogo, né? São jovens que querem uma oportunidade. E é daí que podem surgir os craques, os que desequilibram, né? Quer dizer, não está escrito em lugar nenhum que o craque, para surgir, ele já tem que nascer em São Paulo, tem que nascer no Rio de Janeiro. Ao contrário, boa parte dos craques que surgem no futebol brasileiro são oriundos do Nordeste, do Norte, de cidades do interior de São Paulo, de cidades do interior do Rio de Janeiro. E por que não? Esses craques não podem surgir aqui em Marabá e região. Aliás, nós temos vários que já se destacaram no cenário futebolístico nacional. E o que eu sinto no último período é uma dificuldade muito grande para a gente trabalhar com os jovens valores, com jogadores aqui da prata da casa. Eu me recordo que quando eu assumi a presidência do Águia, nós tínhamos em torno de 10 a 2 jogadores de fora, porque era o primeiro ano do Águia, nós tivemos que trazer, mas tínhamos cerca de 20 jogadores locais, e que aos poucos eles foram entrando no time, né? Alguns com destaque, como era o caso do Corujito, do Marquinho Marabá, o Netinho, né? O Bura, o Elielson, o Heracto, o capitão, o Elton, grande zagueiro, né? E vários outros, o Nenzinho, o Wilson Tupiranga, né? Jogadores que, Maurício Goiano, jogadores que efetivamente passaram a compor o elenco, inclusive com qualidade, em alguns casos decidindo algumas partidas, né? Então havia um estímulo muito grande. Eu sinto essa dificuldade hoje. Eu tenho conversado isso muito com o Ferreirinha, que é o presidente do Águia, com o próprio Galvão, né?
e eu sinto essa dificuldade, né? Não por acaso nós estamos acompanhando aqui na cidade vizinha de Itupiranga o Vando, que também foi jogador do Águia, mas aí já na fase veterana, já havia se destacado em grandes equipes do Brasil, como Botafogo, Cruzeiro, Goiás e Vila Nova, aliás, e vários outros. O Vando está fazendo um belíssimo trabalho aqui na vizinha cidade de Itupiranga, utilizando-se do jogador da região. Aliás, um dos jogadores, salvo engano, volante que veio do Itupiranga nessa reta final do Águia e foi improvisado inclusive como zagueiro e jogando muito bem. Então eu acho que é preciso que a gente aproveite mais a prata da casa, principalmente para um time que não tem muito dinheiro para fazer grandes investimentos, né? Eu noto que há uma resistência muito grande ao trabalho do Galvão. E aí eu gosto de analisar as coisas de maneira assim muito fria, né? Independente das relações de amizade até que nós tenhamos com ele, com o Ferreirinha e com o pessoal que trabalha no Águia. O Galvão cumpre um papel importante porque ele é muito entrosado, conhece a história do Águia, as dificuldades, as limitações, quando pode recebe, quando não pode não recebe, não reclama, quer dizer, então ele cumpre um papel que é por isso que o Ferreirinha o mantém no time e também, tecnicamente, ele já conseguiu alguns bons resultados. Mas o desgaste é muito grande, eu sei disso, e eu já conversei isso com ele, né? Eu falo isso aqui publicamente porque já tratei desse assunto pessoalmente com ele. Eu lembro que numa oportunidade, eu quero registrar este fato, eu chamei o Galvão, o Ferreirinha e o Inácio para uma conversa e disse a eles: rapaz, não dá mais para o Galvão continuar como técnico, a torcida está muito irritada, isso está desgastando, né? Está afastando a torcida do apoio ao time, precisamos mudar, né? Isso, nós estávamos na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí mudamos, tiramos o Galvão, né? Fomos atrás de um técnico renomado, que era o Dario Pereira, que foi um zagueiraço no São Paulo, foi campeão da Copa dos Campeões com o Paysandu. Trouxemos o Dario, parece-me que 4 ou 6 partidas não deu certo, mais perdeu do que ganhou. Aí trouxemos o Everton Goiano, um treinador que em Goiás se destacava. Também não deu certo, mais perdeu do que ganhou. E faltavam apenas 4 partidas na Série C para o Águia terminar a sua participação. E ele tinha que ganhar 3 para poder não ser rebaixado, né? E não nos restou outra alternativa, chamamos o Galvão de novo. Ele, registre-se de maneira muito humilde, no período do Dario Pereira e no período do Everton Goiano, ele se mostrou uma pessoa prestativa, ficou ali do lado, ajudou, colaborou. Resumindo, voltamos com o Galvão, ele ganhou o time sob o comando dele, 3 partidas, empatou uma e o time não foi rebaixado. Então ele mostrou ali de novo a sua utilidade. Mas o fato é que eu acho que o Águia precisa de novos ares. Eu acho que está de novo a hora do Galvão, do Ferreirinha, compreender que é preciso dar uma mexida. Claro, para isso precisa da ajuda, da colaboração das autoridades, dos empresários, porque nós precisamos, né? Nós não vivemos só de trabalho, nós precisamos de ter um esporte, e o futebol é o mais apaixonante dos esportes, aqui em Marabá, para poder proporcionar à nossa população um lazer, né? Uma atração nos meios de semana e nos finais de semana. É muito importante. Mas acho que nós temos que priorizar a revelação de jogadores e a utilização desses jogadores sem medo. Não pode ter medo. E aí a torcida também tem que ter paciência. O time já vem tendo maus resultados já há algum tempo. Que tenha maus resultados utilizando jogadores locais. Pelo menos nós vamos gerar talentos, vamos incentivar talentos, vamos começar a construir uma base sólida para que a gente possa retornar ao caminho das vitórias, ao caminho das glórias, né? Então é isso que eu espero com o time de futebol do Águia, né? Para que o Águia possa, a exemplo do Cametá, a exemplo do Independente de Tucuruí, a exemplo da campanha brilhante que a Tuna Luso está fazendo agora
do Campeonato Paraense, possa ascender ao lugar mais alto do pódio, que é o título de campeão paraense de futebol. Toda sorte ao Águia de Marabá com a valorização da prata da casa. Um grande abraço para os amigos da Clique News. Rádio Clique News, um passo à frente da informação, na rede, no ato.